Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse trecho magnífico da palavra de Deus. Esse trecho que ressoa, que é retumbante. Ele traz o desfecho. Ele traz mais um desfecho para o livro de Apocalipse. Nós já tínhamos visto alguns desfechos. E esse parece ser o definitivo. Esse parece ser o final. Existe um pastor costuma repetir uma frase assim, eu não sei se você conhece essa frase, nem esse pastor. Ele fala assim: você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, sem ver esse vídeo, sem... Seja, né? E essa frase ela quer dizer algo como: olha, isso é tão importante que você não pode deixar de chegar perto disso, de ler isso, de falar sobre isso. Brincadeiras à parte, existem algumas afirmações no livro de Apocalipse que, se eu e você as omitirmos ou não atentarmos para elas quando estivermos lendo o livro de Apocalipse, o que pode acontecer é de nós perdermos o significado de todo o livro, você entendeu? Algumas das frases de Apocalipse são tão importantes que elas saltam. Mas elas são mais importantes? Não, elas são frases chaves. Se elas saírem do seu contexto ou mesmo forem omitidas, o livro de Apocalipse, ele perde até o seu significado total. Imagine uma frase deixar de ser contemplada e o livro deixar de ser compreendido. Imagine isso. Então você não pode deixar, você não pode passar dessa vida para outra. Você não pode de forma alguma passar dessa terça para essa quarta, desse retiro para o resto da semana, sem entender algumas frases do livro de Apocalipse. Existe uma de um comentarista, Simon Kitzmacher. Ele propõe como sendo a chave ou a interpretação, ou se não a chave interpretativa, o coração de Apocalipse. E me surpreendeu ele ter colocado essa frase do livro como coração. Capítulo 21, no verso 5. Dê uma olhada. Preste bem atenção. Depois que o comentarista falou, é que eu percebi que não era o comentarista. Era o próprio Deus. Mas como isso? Está dizendo assim: e aquele
que estava sentado no trono disse, você pode falar, Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não era o comentarista, era o autor. Eis que faço novas. E quem é que deu o realce? Deus. Escreve. Estas coisas são fiéis e verdadeiras. Essas palavras. Ele não está falando de todo o texto que veio antes. Ele está falando, escreve. Existe uma frase. Eis que faço novas todas as coisas. Agora, ele realça. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quais? De que ele faz novas todas as coisas. O próprio Cristo ressalta a importância desse verso, que aparentemente não nos causa tanto transtorno contra o julgamento do trono branco. A Babilônia que estudamos, ou as cartas, parece um versículo sem tanta importância, porque quando você olha, você diz, parece um interlúdio, ou uma conexão, ou uma preparação. Não, ele está ressaltando. Essa frase que eu disse agora, diz o Senhor, é fiel e verdadeira. Não deixe de escrever essa frase. Não pense nem sequer em mudá-la. Ela é muito importante para o livro. Entendeu agora? Só que no grego, ela dá outro salto. E ela mostra uma realidade que, primeiramente, eu quero que você entenda que ao ler as Escrituras e ver como os santos padecem, e aí vem uma redenção para aquele momento, para aquela situação, ou às vezes não, uma redenção aparente temporal, mas uma promessa redentiva futura. O livro de Hebreus vai dizer que aqueles homens não tocaram no resultado das suas promessas, ou nas promessas que Deus deu a ele, mas de que havia alguém lá no fundo, lá no futuro, que iria usufruir das promessas de Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, existe, ainda que não uma temporalidade na redenção, mas existe uma promessa de redenção. E o mais interessante disso tudo é que essa perspectiva daí, que a gente vai ver agora, ela me parece ser algo que não está claro para a gente. A importância ressaltada pelo próprio autor, Deus. Olha, escreve, presta atenção, é porque nesse momento ele está dizendo que eis que faço novas todas as coisas. Mas no grego, a palavra gegonai, ou gegonai, não é faço no sentido de que está feito apenas, mas estou fazendo novas todas as coisas. É um presente continuado. Estou fazendo. Estou fazendo. E o que significa estar fazendo? Significa que neste momento, Deus está atuando redentivamente e progressivamente no seu plano para com a humanidade e para com toda a criação. Deus está neste momento redimindo. A redenção não está apenas atuando num plano de, olha no fim, como é que vai ser o fim? O fim vai ser maravilhoso. Olha, vamos padecer, vamos sofrer aqui nessa terra, porque no fim de tudo, sabe o que você vai ter? Uma vida muito boa. Não. Cristo aqui está ressaltando o fato de que a obra redentiva de Deus já está em plano de atuação. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo dá uma perfeita claridade a esses termos. Ele diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo... Peraí, como assim? É exatamente isso. Deus está neste momento recriando todas as coisas em Cristo. Nós não estamos como aqueles que apenas esperam os efeitos da redenção no plano futuro.
Mas nós estamos exatamente no momento, tempo e lugar onde a obra de Deus está se realizando. E o que eu quero dizer com isso não é a negação da cruz enquanto fato histórico estabelecido, mas de que nós não devemos estabelecer a esperança do nosso coração em uma vida sem prazer, esperança ou alegrias. Como se a redenção fosse uma espécie de Deus chegando aos 45 do segundo tempo, numa partida de futebol, usa essa expressão, 45 do segundo tempo, pum, Jesus resolveu salvar, ele viu que estava todo mundo sofrendo. Não. Deus está recriando todas as coisas. Em Cristo todas as coisas estão novamente encontrando o seu destino. E por que eu estou te ressaltando isso? Por que eu estou te falando isso? Porque os primeiros efeitos da redenção já estão disponíveis para nós. A redenção que Cristo promete aqui de dizer o seguinte, ó, eu estou refazendo, eu estou recriando todas as coisas. Não é algo apenas para que eu vislumbre o futuro, mas é algo que estabelece-se no plano presente. Deus está agora, nesse retiro, trabalhando e recriando pessoas. Por que isso é importante? A frase seguinte diz assim: disse-me ainda, você achou aí? Tudo está feito. Poxa, se ele está realizando, como tudo está feito? É claro que a afirmação posterior, eu sou o alfa e o ômega, significa que Deus se estabelece fora do tempo e plano, espaço temporal, ele está dentro, ele está fora como ele quiser, mas aí ainda assim, sentado, debruçado ali sobre como a proposição no grego se torna mais evidente, a tradução literal é: elas se tornaram realidade, elas se realizaram. Meu Deus, o que é isso? Todas as coisas que Deus prometeu fazer se tornaram realidades através da palavra de Cristo. Nós estamos hoje aqui em uma situação onde, se você observar, você fala assim, você tem certeza do que você está falando? Eu olho para o mundo, eu olho para as coisas como elas estão, e não me parece que, de fato, o plano redentivo pode estar em ação. A primeira obra de redenção, a primeira obra que Deus age na redenção, não foi o cosmos, não foi os bichos, as plantas, não foi nem a aniquilação final de Satanás, não foi nem a extirpar, acabar com a violência da terra. O que Deus começou a fazer? Aquilo que ele considera mais importante: colocar o homem em conexão com Deus. Ele pega aquele homem completamente alienado de Deus, e onde Cristo começa a operar a redenção? Nesse homem. Ele traz esse homem de volta a uma possibilidade de se relacionar com Deus. Deus em Cristo está fazendo o seu plano neste momento. Só que isso acaba nos levando a uma realidade paradoxal. Sim, ela não é uma realidade fácil às vezes. Na verdade, em nenhum momento ela é fácil. Por um lado, é possível experimentar a renovação da recriação de Deus com a restauração da comunhão com Cristo e nós em Cristo falarmos com Deus. Ou seja, o novo nascimento em Cristo nos devolve um aspecto que lá atrás era muito comum a Adão: falar com Deus. Então Deus opera redentivamente esse primeiro ato, esse ato maravilhoso de nos trazer para Ele. Só que existe um paradoxo. Se por um lado Deus nos recria para Ele, nós somos o novo Adão, nós somos nova criatura, um novo homem, a nova mulher, nós somos uma nova humanidade resgatada para Cristo. Ao mesmo tempo, convivemos diariamente com todos os aspectos da maldição adâmica. Ou seja, eu nasci de novo. Eu olho para o mundo, é o mesmo mundo, mas não é mais o mesmo mundo. Tudo mudou.
Mas incrivelmente eu olho para mim e eu tenho pecados, dilemas, angústias, medos. Eu olho para fora, eu vejo gente se matando. Eu olho para os lados, a gente pode ver briga até na igreja. Eu olho para a esquerda, para a direita, eu vejo doença, eu vejo dor, eu vejo gente sendo separada, machucada, castigada. Eu vejo morte. Agora olha o paradoxo. Perceba, por favor. Deus está realizando sua obra e em Cristo, redimindo todas as coisas. Animais, plantas, seres humanos, o cosmos. E ao mesmo tempo eu estou num mundo amaldiçoado. Isso chega a me trazer um choque, um paradoxo. Duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso gera o que na filosofia a gente chama de ponto de tensão. Existe uma tensão aqui. Algo parece estar em desequilíbrio. Talvez fique muito claro e evidente, se pudermos nesse momento ir até as palavras de Paulo em Romanos, porque em Romanos capítulo 7, precisamente ali no verso 18, eu penso que esse trecho de Romanos, preste bem atenção, eu penso que esse trecho de Romanos, ele traduz plenamente esse paradoxo. Ele traduz plenamente esse Deus que renova um homem e esse homem que olha para si mesmo e vê toda a miséria. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas eu não realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vocês percebem aqui que esse homem tem a plena convicção de que é salvo por Jesus Cristo. Você percebeu isso? Eu percebi isso. Esse homem é salvo. Esse homem lê Bíblia, ora. Esse homem quer fazer a obra de Deus. A mente dele, renovada por Cristo, é capaz de dizer assim, sabe o que eu quero? Eu quero viver missões. Ele termina um culto onde vai, prega o evangelho, ele termina, eu vou. Na segunda-feira aparece uma oportunidade de trabalho, de estágio, de estudo, de família, de casamento. Um rapaz, uma moça bonita. E sabe o que acontece? Ele fica assim, ó. Você já esteve assim? Pum, pum, intenção. Porque a mente dele é eu sei. E os membros é não faça. Estamos nesse ponto da história humana, onde os seres humanos, comprados com o sangue de Cristo, habitam num corpo mortal e humilhado. E esse corpo mortal e humilhado, e você sabe do que eu estou falando, porque eu tenho certeza, por ser tão Romanos 7 quanto você, que você acabou de pensar em coisas. Paulo está dizendo assim, parafraseando, ora, eu compreendo claramente Cristo, que Ele é incomparavelmente melhor, mas ainda assim sou tentado e por vezes peco. Você já esteve atônito após um pecado seu? Meu Deus, eu fiz isso. Você já fez? Já? Eu fiz isso. Estava na igreja ontem com o pessoal. Eu fiz isso. Chegou em casa, saiu de um culto abençoado, chegou em casa, perdeu a cabeça com a família, já fez isso. Você fala, o que é isso? Aquilo tudo, sabe o que acontece? A primeira reação de um salvo é, eu não sou salvo. Pode ser salvo um cidadão desse? Um troço complexo desse? Você esteve ouvindo uma pregação
da parte de Deus. Termina a pregação. Você entendeu tudo. Mas está frio. Está frio, o coração está frio. Já? Mas você sabe que aquilo tudo é verdade, não sabe? Você sabe que aquilo tudo é realidade de Deus para a sua vida, não sabe? Você sabe que se tivesse que explicar alguma coisa para alguém, dizer assim, ó, faça o que é certo, o que você diria? Aquilo da pregação, não é? Mas o bem que você quer, você não faz. O mal que você quer, clama falando, faça, faça, faça. Paulo dá um grito tão grande. Para mim isso é um grito. Para mim isso é um grito. Para mim é um desespero. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Terrível, né? Nós estamos então, nessa manhã, diante de um paradoxo. Todas as coisas estão sendo renovadas. E Cristo recriou pessoas para compor seu povo, seus eleitos. E ainda assim eles estão num corpo de morte. Eles estão gritando. E eu gostaria de ressaltar o grito de Paulo, se me permite. Ele não gritou assim: quem me livrará desse trabalho maldito? Quem me livrará de ter que fazer tendas e uma igreja não me sustentar? Quem me livrará desses irmãos insuportáveis? Quem me livrará? Não. Paulo grita a maior angústia de um salvo. Eu queria ser santo e não pecar mais. Eu queria ser um homem que não pecasse mais. E aí, como que resignado e ao mesmo tempo esperançoso, graças a Deus, porque Jesus Cristo, né? Ele ainda está aqui. Ele está aqui agora. Não é uma frase de efeito. Eu preciso dizer isso para mim. Como Paulo disse, graças a Deus que Ele está comigo nessa cela. Graças a Deus que Ele está comigo quando parece que eu não vou conseguir mais sair. Depois de um pecado cometido, e falo como pecador, você não tem força para pegar o Evangelho. Você fala que é hipócrita. Esse é o paradoxo de Paulo e é o paradoxo de cada pessoa sentada aqui essa manhã. Quem me livrará da família, do trabalho, daquela faculdade cansativa, do desgaste da condução? Isso passa batido. O desespero de um salvo é o corpo dessa morte. Se temos uma primeira aplicação a fazer aqui nesse sermão, este é o seu maior grito de desespero. Ouça, por favor, é uma aplicação. Este é o seu maior grito de desespero. Sabe, se não é, continue a questionar-se durante o sermão. Essa manhã, sentado ali, examinando a mim mesmo, pedi oração a alguns irmãos. Eu não tinha condições, olhando para mim, de vir até aqui. Mas eu tenho certeza que eu devo estar aqui nesse momento. Como você deve estar nesse momento ouvindo essa palavra. Como você deve estar nesse momento pensando, Senhor, será que o pastor viu eu fazendo alguma coisa? Eu não vi, não. Está na Bíblia. Não. Não é ser livre de um mundo violento. Não é ser livre de falta de grana. Não é ser livre dos desafios familiares, estudantis, relacionais, casamento. Quem me livrará desse casamento? Quem me livrará de mim mesmo? Ao sentir a doce presença de Deus, ao experimentar a presença de Cristo, a doce comunhão com o Espírito Santo, a maravilhosa unidade da igreja, aí sim podemos dizer, eu quero o céu.
Eu não quero o céu para ficar livre do mundo e dos seus desafios. Eu quero o céu para estar livre do meu corpo mortal e para estar com Cristo e meus irmãos. Você está perguntando, mas o que é isso? Volte a Apocalipse. O céu não é céu pelas ruas de ouro. O céu é o céu. Porque em Apocalipse 21, verso 3, o anjo descreve o céu. Sabe como é o céu? Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. 4 vezes falando e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. O céu é sobre Deus. Verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais a morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Todos os efeitos da queda anulados, aniquilados, porque Deus está lá. O céu é sobre Deus estar lá com seu povo eternamente. A redenção se trata primeiramente e prioritariamente de Deus estar com seu povo. A alegria de alguém se estabelece primeiramente por estar com Deus e seu povo. A frustração de alguém se estabelece prioritariamente por estar pecando contra Deus e seu povo. O corpo dessa morte não é uma prisão platônica. O corpo dessa morte é essa realidade que você encara todos os dias, que te faz se afastar de pessoas que você deveria amar, que te faz fazer escolhas que você deveria rejeitar, que te faz se aproximar do que deveria se afastar. Então, estamos hoje, nessa manhã, falando sobre o céu. E o céu é sobre Deus e seu povo. Eu gostaria de dizer que nessa manhã você está experimentando um dos efeitos de faço ou estou fazendo todas as coisas. Deus e seu povo. Você não está no céu, mas você já está experimentando esse versículo. Se tuas alegrias não são sobre isso, questione-se profundamente essa manhã. Mas ainda assim o paradoxo se estabelece. Ele não some só porque eu descobri que ele está lá. O corpo dessa morte continua aqui. Mas a Bíblia, incrivelmente, ao invés de diminuir a tensão, ela amplia, aumenta. E Paulo vai levar isso a um outro limite que corrobora exatamente com esse. Vá até Filipenses, por favor. Nós estamos aqui enquanto igreja, e salvo pela redenção e pelo Espírito Santo que veio até a sua vida com o novo nascimento, todos os outros efeitos da queda estão disponíveis nesse retiro. Ira, dor, ódio, inveja, raiva, angústia, medo, desprezo. Você pode fazer uma lista. Está tudo disponível. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Mas os pecadores também. Portanto, não se assuste. E não ache que esse retiro é menos espiritual se alguém te der um fora. É só o paradoxo. Não ache que esse retiro é menos espiritual se alguém não lhe der a atenção devida. É só o paradoxo. É aquilo que eu e você vivemos enquanto não subimos. Filipenses capítulo 3.
Eu diria que Filipenses é um livro entre dois mundos. Aqueles que amam essa carta sabem que ela traz profundo consolo diante de total desalento. Aqueles que amam a carta de Filipenses e a amam profundamente sabem que quando estão completamente destruídos e sem esperança, chegam até ela e Paulo fala coisas onde você respira a doce esperança novamente. E Paulo vai adicionar, talvez essa que seja a maior, dificuldade de entendermos o ponto de tensão do paradoxo que estamos estudando. Capítulo 3, verso 17. Você leu 17 comigo e eu sigo. Irmãos, sejam e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Obrigado. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, olha aí, o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Paulo adiciona uma tensão extra aqui. Como se já não bastasse essa vivência nesse corpo que nos traz essa profunda angústia de querer o que é podre, sujo e vil, de desejar o que é indesejável, de admirar o que é blasfemo. Paulo adiciona um segundo comunicado. Ele vai dar as características do cidadão dos céus. O que é isso? Não é apenas sobre ser redimido nesse tempo, mas quem foi redimido, quem está aqui em Cristo Jesus e é nova criatura, agora é cidadão dos céus e deve viver como se estivesse andando nos céus. Não é apenas o fato de eu estou salvo e vamos esperar o que vai dar. Não, eu estou salvo e agora eu ando como os de lá de cima, aqui embaixo. Eu ando como aqueles que João viu nesse mundo paradoxal, infernal, tremendamente difícil. Eu estou no mundo não redimido, andando como um cidadão da pátria celestial, concidadão com os santos. É assim que o anjo fala, você é servo igual a gente. Você e seus irmãos, o anjo diz quando recebe a adoração, não me adore. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Estamos juntos, família de Deus. O que eu quero dizer com isso? Andar nessa terra com a consciência de ser salvo é andar como um cidadão dos céus. Mais um paradoxo. Você é cidadão brasileiro? Você é membro daquela família que você vive? Você é estudante daquela universidade, daquela escola? Você entendeu? Que não é apenas sobre eu sou salvo, toco o barco. Quem entendeu? Entendeu aí atrás? Está me ouvindo? Não é sou salvo e toco o barco. É, sou salvo. E aí, Paulo? Então, Paulo chega, vem cá. Agora você vai me imitar. Eu estou nessa caminhada há muito tempo. E eu vou te mostrar como um cidadão dos céus, aquele que tem sua pátria nos céus, anda. E a primeira frase, a primeira enfática frase é: me imitem. Nesse momento aqui eu transfiro toda a imitação para Paulo. Em que sentido eu estou dizendo isso? Nesse momento Paulo está falando com a igreja, conosco. Me imitem. Preso num cárcere fétido, por volta dos seus 60 e poucos anos, sem dinheiro, sem se casar, sem nada,
Me diz como um camarada desse tem a coragem de dizer que eu vou imitar a vida dele. Fala pra mim. Como um homem que nada tem e que é um bastardo da vida, um banido da sociedade, pode bater no peito e dizer: sabe quem eu sou? Sim, você é Paulo. Conhece minha vida? Conheço. Então, é assim que vive um cidadão dos céus. Meu Deus. Paulo não aponta para Cristo apenas. Ele aponta: olha para mim e vê a vida que eu tenho e mede a sua. Sabe o que é essa imitação? Sabe o que é esse modelo? Ele falou exemplo aí depois na frase. Sabe o que é isso? Eu pego o Lucas Maceno, eu pego o Paulo, e aí o Lucas olha para Paulo e fala: não é? Você entendeu isso? Eu entendo isso. Eu imito Paulo porque ele se coloca como exemplo. A partir daí eu começo a medir. Se Paulo entende a cidadania e a pátria celestial, é em Paulo que eu meço tudo. Sucesso, vida, sonho, escolha, relacionamentos humanos. Um homem como esse se coloca numa dimensão de pátria celestial e fala assim: olha, é como se ele dissesse aí, você viu aqui, ó, dá uma olhada no verso 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes ele dizia, agora digo até chorando, que eles são o quê? Fala. Inimigos da cruz de Cristo. O que significa? Paulo está falando assim: eu sou exemplo para vocês, aquele ali não. Ele está fazendo isso, mas isso não é julgar, sim, sempre foi. Mas segundo Cristo. Paulo olha para o lado e fala: tem gente que anda com a gente, mas não é exemplo. Não é alguém que você deve dizer: eu vou ser cidadão dos céus assim. Paulo está dizendo assim, não. Assim. E aí quem olha se escandaliza para Paulo. É escandalizante. Por favor, você está me vendo aqui, arrumado, tomei banho, ok? Mas vai ouvir essa mensagem lá do cárcere. Vai ver os dentes tudo caindo, tudo podre, sem nada, todo esfarrapado, no meio de gente lá, tava sozinho não, preso com um monte de gente. Não vamos romantizar não, lá pegava-se lepra, morria. Ele está dizendo: ó, vem para onde eu tô. Começa daqui o negócio. Isso é terrivelmente paradoxal, porque eu não quero. Você quer? Com aqui. Mas e com aqui? Você quer? Não. Aqui diz sim. E aqui? Fala. Não. Aqui diz: eu concordo, eu admiro esse homem, certo? E aqui diz: pode ser menos difícil. Se você não for fanático. Paulo está dizendo que ele é fanático. Ele está dizendo que ele é exemplo. Quem você imita? Quem é seu exemplo? Qual é o seu modelo de vida? Se não for o paulino, você está na linha do inferno. Paulo vai dizer que o fim desse pessoal é perdição. E sabe o que ele diz de mais assustador? Isso aqui é que me assusta muitíssimo. Ele está dizendo que essas pessoas estão no meio da igreja. Olha, tem gente, eu já disse, que andam entre... Verso 18, olha para aí. Não olha para mim só não, olha para aí, ó. O que o verso 18 diz? Andam entre nós. São pessoas que estão orando, estão lendo a Bíblia, estão na igreja, estão parecendo, mas não são cidadãos dos céus. E Paulo não diz que eles são inimigos de Cristo, e você leu. Eles são inimigos de algo que Cristo traz como mensagem e que perturba o seu modo de cidadão terreno. A cruz. Não é inimigo de Cristo. Olha para o texto. É inimigo da cruz. Ao ser inimigo da cruz, eu sou inimigo dos sofrimentos de Jesus, das vergonhas de Jesus, da abnegação de Jesus, da doação de Jesus, de tudo que ele pôs a perder para que nós vencêssemos.
Paulo não está dizendo que essas pessoas não cantam no domingo. Ele não está dizendo que elas não dão dízimo. Ele está dizendo, elas não são cidadãos dos céus, porque não há uma cruz nas costas delas. A redenção nos traz a Deus e Cristo nos põe uma cruz e diz, vamos. Dizia Jesus sobre si mesmo, as aves dos céus têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde dormir. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Jesus falava coisas que não condizem com a realidade de um percentual enorme das pessoas que estão aqui hoje. Você está falando de um ou dois? Não, estou falando de muitos. Talvez a maior dificuldade ao ler um texto como esse seja ele se tornar literal, não no estilo, mas ao nosso coração. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que temos dificuldade de cumprir a literalidade do deixa tudo e vem. Verso 19 aponta o futuro dessas pessoas. O destino deles é o quê? A perdição. O Deus deles é o quê? O ventre. Sabe o que é o ventre? A necessidade de hoje. O ventre é aquela necessidade imediata, terrena, temporal, aquele negócio que você tem que fazer porque se você não fizer, você não está planejando seu futuro, você não está conquistando, você não está... É o ventre, é aquele desespero por ter a vida em suas mãos, é aquele desespero pelo bem terreno, por aquilo que é próprio, material, por aquilo que todo mundo, até os ímpios, podem conquistar. E vai dizer que a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. A Bíblia usa o coração como um termômetro para a vida humana. Vai dizer que do coração saem todas as mazelas, as prostituições, os homicídios. Mas a Bíblia também diz em Provérbios, guarda o teu coração, porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele muda o seu coração. E pessoas de coração mudada, e aí eu posso usar coração e mente como um termo cognato, elas falam do reino, pensam no reino, sonham com o reino, planejam no reino, vivem o reino, transpiram o reino. Você senta com ela, ela fala de Cristo, sua cruz e seu reino. Do que você fala? O que você fala diz muito sobre os seus anseios, desejos e apontamentos. Paulo está dizendo, por favor, não se engane. Esse tipo de pessoa tem uma aparência celestial, mas são pessoas que vivem para seus próprios deleites. Eu vou fazer algumas perguntas. Você se considera um imitador de Paulo? Você diria hoje, eu estou imitando Paulo? Mesmo, eu estou levando a sério isso. Você diria, eu posso imitar aquele irmão ali? Aquele ali? Esse aqui? Você diria que alguém pode imitar você como imitar Paulo? Existe alguma coisa errada ou muita coisa errada essa manhã? Quando Paulo diz, seja meu imitador, ele também diz, sejam pessoas imitáveis. Quando leio em Filipenses a cidadania celestial, eu vejo que Paulo define as exigências para ter o visto, uma expressão comumente usada quando você vai para um país, para se tirar o visto, o país exige certas questões. E se você não tiver cumprido aquelas exigências, você não entra. Você não entra. E ainda que saibamos que somos salvos pela graça, fica muito evidente como a graça atua e conforma e fere os cidadãos dos céus até que passem a viver não mais como cidadãos do mundo. Por vezes eu converso com pessoas cristãs ou que dizem que são cristãs
e todos os seus assuntos e anseios e palavras e tudo que sente não são sobre Cristo. E fico aqui perguntando sobre suas conquistas, seus avanços, sua caminhada, seus planos, seus desejos, seus sonhos, sua mente, seu coração, suas aspirações, toda a tradução do seu ser, se de fato ele evoca Cristo. Ele evoca a cidadania celestial. Acredito que muitos dos nossos desafios se devam a isso. Tem pessoas que me lembram muito mais Demas antes de sair fora do que Pedro antes de se arrepender. Demas é um personagem histórico, fantástico. Ele consta em 4 ou 3 listas de amigos de Paulo em suas viagens, mas em cada lista você vai vendo Demas entrar primeiro, depois ele entra como segundo, depois ele entra como terceiro, depois ele não entra. E Paulo diz: Demas amou o presente século. Algumas pessoas estão na caminhada de Demas e estão progressivamente se deixando secularizar de tal forma que a cidadania celestial é impossível de ser vista já. Pergunto para você. Você poderia dizer hoje com toda certeza, eu sou um cidadão dos céus. Você poderia dizer isso hoje? Você poderia hoje dizer, imitem a minha vida. Você poderia dizer hoje, com toda a humildade, você poderia procurar 2 ou 3 irmãos piedosos no fim desse encontro, nessa manhã, e dizer assim, você me vê como um exemplo a ser imitado? Você me vê como um cidadão dos céus? Eu vou fazer isso depois dessa pregação. Você faria isso? Iria até alguém que você julga ser pessoa? Uma só pessoa não, 2, 3. Tenho certeza que tem gente piedosa aqui, mais do que 2 ou 3. Pessoas que você sabe são transparentes, falariam na sua cara. Será que você teria o coração aberto para ver assim? Não. Me desculpe, mas eu não vejo você como um cidadão dos céus. Tudo que você fala, sente, vê, ou boa parte disso, me lembra Demas, aquele que a gente falou na pregação. Eu te advirto que esse exame é tão preciso e necessário que o livro de Apocalipse o tempo todo fala. Ficam de fora os cães, os avarentos, os impuros, os incrédulos. E aí no final diz de novo, ficam de fora os cães, os feiticeiros, os avarentos, os impuros. E ficam de fora. E por que ele está ressaltando isso o tempo todo? Só no capítulo final a gente encontra 2 vezes. Por que ele está ressaltando? Porque ele está dizendo o seguinte, tem gente que fica de fora. E Paulo está dizendo, tem gente que está dentro, mas vai ficar de fora. Paulo está ressaltando o seguinte, não se garanta em si mesmo. Olha para a Bíblia e vê se você está dentro. Pergunte aos irmãos se de fato Paulo está dando testemunho. Você percebe que é Paulo que está falando. Paulo é um cidadão dos céus, sim ou não? Sim, autenticamente. E ele está dizendo, eu dou testemunho. Olha só, eu dou testemunho. Essas pessoas não são cidadãos dos céus. Esse irmão Paulo está nos dizendo que é possível perceber um cidadão dos céus. E de que é possível sim dizer para alguém, não, salve-se da ira que virá. Nesse momento, converta-se a Cristo. Já fiz isso com pessoas. Já estive diante de pessoas com anos de caminhada. Os últimos ano e mês aí da IDC tem me dado assim, chance de conhecer pessoas de novo. E de ver pessoas assim, que não eram salvas. Porque na hora que lhe foi cobrado a cruz, rejeitou a cruz. Mas continuou Jesus. Então isso é o quê? Esse retrato paulino de Filipenses. Você seria capaz de colocar-se hoje humildemente à disposição de outras pessoas para dizer assim como Paulo foi usado para aquela pessoa, para aquele tempo, queria saber se Deus pode te usar hoje. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ficar longe de Jesus, eu não quero ficar longe. Por favor, tem alguma coisa que eu estou vivendo que está fora da cidadania dos céus. Você está me vendo ter aspirações, desejos ou vontades. E antes mesmo de procurar alguém, você já pode se colocar em xeque aqui. André, você está falando de 1 ou 2 pessoas. Gente, eu converso com todo mundo o tempo todo. E às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, está tão longe do que Paulo diz para estar perto. O capítulo 21. O capítulo 21 vai ressaltar 2 grupos de pessoas. No verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Existem dois aqui que me chamam muito a atenção. Os dois primeiros. Eles não são mais do que os outros. Esses dois me chamam a atenção. Covardes e incrédulos. O que é ser covarde? É a compreensão clara de que deveria ser feito algo nesse momento para mudar. Você sabe que devia tomar uma posição nesse momento. Você tem certeza disso? Você ouviu a palavra aqui essa manhã? Você está ouvindo sobre Paulo? Você está vendo como é alguém que é cidadão dos céus? E aí a palavra vai e te exige, muda! E aí você vou perder tanta coisa. Mas eu não sei se eu consigo. Eu não sei se... eu não sei, sabe? São pessoas que não têm esse passo de eu vou. Deus, eu estou aqui, rebenta comigo. Irmão, fala, irmão. Tô com o coração aberto, fala, irmão. Fala o que tem para falar. E o incrédulo é aquele que está ouvindo isso tudo e está pensando, não é para mim. Essa mensagem é uma bênção, mas para mim está tranquilo já, eu estou com a minha vida no lugar. Eu tô com Jesus. Deve ser para ele. Deve ser para aquele outro lá. Esse incrédulo, quando recebe a palavra de Deus, ele não deixa que ela venha para onde? Por quê? Eu, essa manhã, examino em Cristo e conto com a ajuda de quem eu vou procurar para dizer, você tem me visto? Esquece que é pastor, esquece isso, velho. Você tem me visto como cidadão dos céus? Eu vou procurar. Eu quero procurar. Eu preciso essa manhã. Eu preciso essa manhã ter certeza. Não somente porque as Escrituras dizem que nós precisamos dessa certeza. Que a gente precisa se examinar. Não é? Paulo fala, examine o homem a si mesmo. Mas essa manhã eu conto com a igreja como um testemunho vivo da palavra. Um testemunho de que há salvos aqui capazes de dizer isso para mim. Não vou procurar quem vai ser fácil dizer que sim, não. Vou procurar quem vai mandar na lata logo. Eu peço que você reflita sobre as últimas considerações. Considere essas últimas coisas. Primeiro, Deus está recriando todas as coisas nesse momento. Nesse momento, Deus está salvando pessoas. Nesse momento, Deus está salvando pessoas em vários lugares do mundo. Nesse momento, Deus está preparando moradas. Nesse momento, nós estamos entre o já e o ainda não. Já podemos usufruir redentivamente dos benefícios da comunhão com Deus e com os santos. Olha que maravilha esse lugar, essas pessoas e principalmente o Deus. Mas ainda não é o céu. Está longe disso. 2. Ele começou a obra da redenção pelo novo nascimento dos seus filhos, demonstrando o supremo valor da comunhão com Deus. Pessoas que não valorizam a oração, talvez desconsiderem que Jesus morreu para que pudéssemos orar. Pessoas que não valorizam falar com Deus, talvez estejam desconsiderando o fato de que um dos motivos maravilhosos pelo qual Cristo morreu foi de que o véu seria rasgado e qualquer um de nós poderia falar agora nesse momento com Jesus Cristo e pode. 3. Vivemos um paradoxo. Salvos do mundo, cercados pelo mundo. 4. Somos chamados a já viver como cidadão dos céus. Escolhas, sentimentos, planos, é tudo sobre o Evangelho. 5. Paulo é um exemplo. Mas eu sou um exemplo como Paulo? 6. Pessoas. Muitas pessoas ficaram de fora. Será que por conformação ou medo de mudar, eu sou uma delas essa manhã? Será?
Por incrível que pareça, a mensagem do Apocalipse não termina com as dádivas do céu, mas com aquele que é injusto, continue praticando a injustiça. Aquele que é justo, continue praticando a justiça. E aquele que está no trono diz: sem demora eu venho. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E novamente ele repete no final: eis que venho sem demora. E aí João diz: vem, vem, Senhor Jesus. Oremos. Pai, eu estou extremamente inquieto no meu coração. A vida de Paulo me inquieta. Eu queria muito, hoje, essa manhã, poder, como Paulo, falar: me imitem. Mas eu temo que isso não seja a verdade, ou ainda não seja. Eu gostaria, Pai, de dizer para o Senhor que eu me identifico com o nosso irmão Paulo, porque o bem que eu quero, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu jamais deveria imaginar fazer, muitas vezes está à disposição e eu pratico. Miserável homem que sou, miseráveis homens e mulheres que estão aqui. Só o Senhor, para livrar pessoas de uma disposição espiritual reprovável, de um coração endurecido, de uma fé enrugada, libertar pessoas para uma vida paulina, uma vida cristocêntrica, uma vida de cruz. Ah, Senhor, examine o nosso coração e vê se há em nós um caminho mau. Purifica-nos com a Tua palavra, vivifica-nos com Teu Espírito. Que em nome de Jesus, essa manhã, os efeitos redentivos da comunhão com Deus e com os santos possam ser experimentados aqui, como estão sendo. Mas também, Deus, a compreensão de que a vida com Deus é vida como cidadão dos céus. E andar como Jesus andou é compreender que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E de que aquele que por Cristo perder a sua vida vai ganhá-la. Paulo diz que a nossa vida está guardada, escondida em Cristo. E eu acredito muito nisso. Eu peço que o Senhor retire de mim, de nós, todas as aspirações que militam contra isso, que combatem contra o Evangelho e que nos tornam pessoas insensíveis à palavra de Deus, implacáveis, que medem, Senhor, o mundo segundo sua própria justiça. Nessa manhã, que toda justiça própria caia por terra em nome de Jesus. Que homens e mulheres aqui possam se encontrar pecadores como são e desconfiarem de suas certezas, mas não desconfiarem do testemunho da palavra, mas não desconfiarem de que Deus está dizendo: é assim que vocês são, é assim que vocês vivem. A menos que vivam como cidadãos dos céus, jamais vão experimentar a realidade do que é ser com Deus. Deus, essa manhã, eu peço ao Senhor que se há alguém aqui que está em algum estado de frieza espiritual, de dormência, de apodrecimento dos ossos, se há alguém aqui, Senhor, que olhou para as coisas que foram ditas e falou assim: misericórdia, parece eu. Que nessa manhã se arrependa em nome de Jesus. Esteja agora falando: eu me arrependo. Existem coisas que nós, Pai, só conseguimos nos arrepender quando começamos a nos arrepender de outras. Existem percepções de nosso próprio pecado, Senhor, que só são possíveis quando algumas muralhas já caíram. Então que aqueles que não conseguem se ver como pecadores em nada do que foi dito, eu acho muito difícil, Deus. Mas é possível que o endurecimento pelo pecado possa nos trazer tal insensibilidade de que possamos terminar esse culto e alguém diga: uma boa palavra, glória a Deus, que hora é o almoço.
É possível que o Deus do ventre esteja entre nós, operando na vida de pessoas que acreditam de fato, Senhor, tanto em si, tanto no evangelho que criaram para si, que quando o evangelho da humilhação e da cruz as toca, elas acham estranho, exagerado. Deus é exagerado. E aí eu pergunto para essa pessoa: Paulo preso não é um exagero? Tiago decapitado, Pedro crucificado, Lutero perdendo tudo. Será que o exagero não deveria ser, de fato, a medida correta? Será que a intensidade na entrega não deveria ser o padrão e a régua? Senhor, essa manhã questiona-nos. Essa manhã, Deus, questiona o nosso espírito. Questiona o modo como combatemos contra a lei de Deus. O modo como tentamos relativizar e flexibilizar as tuas ordens. Senhor, tem misericórdia de nós. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados aqui essa manhã. E nos faz, Pai, entender a maravilhosa graça de Deus operante. Não uma graça barata, mas uma graça cara, viva, exuberante. Ajuda-nos e então conseguiremos sair desse fundo de poço. Queremos ir para o céu. Ah, sim, queremos. Mas devemos desejar por Ti e pela comunhão com os santos, de tal modo que o céu é a continuidade e não o começo. Em nome de Jesus. Amém. Convido, se você não tiver em nenhuma escala de almoço, eu convido você a se separar e falar com o Senhor. Não seja insensível à possibilidade nesse momento de estar com Deus. O véu foi rasgado para que você estivesse com Ele. Amém? Deus abençoe.